Aleluia. Hoje pela manhã estivemos aqui, o pastor André trouxe uma palavra para nós e uma palavra de confiança, porque é isso que temos que ter diante do nosso Deus, confiança ao que Deus espera de nós, que confiemos na sua palavra, confiemos na direção que Ele dá para cada um de nós, para a nossa família. E pensando nessas coisas que o pastor André compartilhou com a gente, o Espírito Santo falou no meu coração, né? Uma palavra que o próprio Senhor Jesus Cristo falou na ocasião da morte de Lázaro. Ele falou assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, ainda que morra, viverá. Aí eu também me lembrei desse ainda, que tem lá no Salmo 23, quando Davi falou assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, mal algum. Eu acredito que Davi, com certeza, ele estava falando para uma outra pessoa. Talvez, quem sabe, para um discípulo seu que estava passando por uma dificuldade e, quem sabe, até um perigo de morte. Davi então falou: ainda que eu ande, meu querido, ainda que eu ande. Mas Davi não estava andando. Então, Jesus falou: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, ainda que morra, viverá. Então diga para a pessoa que está do seu lado: você não vai morrer. Você não vai morrer, querido. Sabe por quê? Você vai apenas mudar de endereço. Se Jesus não vier buscar a igreja dele antes, pode ser que nem por isso você passe. E a gente precisa crer nas Escrituras, amém, irmãos? É aqui que está a direção. Precisamos nos debruçar na Bíblia, que é a palavra de Deus, e então, através da palavra de Deus, a gente vê a direção de Deus para nossas vidas. Existem muitas filosofias por aí, muitos ditos por aí, muitos ensinamentos errados. E nós, como pastores aqui dessa igreja, precisamos fazer isso também, ler a Bíblia e orientar você que você leia também, porque Deus não tem filho predileto. A mesma coisa que Ele quer mostrar para a gente, Ele quer mostrar para você também. E é aqui, nas Escrituras, na Bíblia, que está a direção para cada um de nós. E hoje, fica com a Bíblia aberta aí que a gente vai ler, mas eu queria trazer uma palavra aqui, no nome de Jesus, cujo título dessa palavra é: Somos Pequenos Cristos. Nós somos pequenos cristos. O que significa ser pequenos cristos? A palavra cristão, que deriva do nome de Cristo, significa, quando eu sou cristão, eu sou um pequeno Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo é o pastor de Israel, é o nosso sumo pastor. Amém, irmãos? Então nós, como filhos de Deus, e agora como cristãos, então nós somos pequenos cristos, porque vamos imitar o exemplo maior do Senhor Jesus Cristo. Então nós somos pequenos cristos. Nós somos pessoas que temos muitas coisas para dar para o nosso próximo, semelhante ao Senhor Jesus Cristo, que abriu mão da sua glória, estava lá na sua glória, e para cumprir o plano de Deus, Ele veio aqui na terra, se vestiu de homem, igual eu e você, nasceu igual você nasceu, e teve uma infância igual você teve, foi criança, ele foi um menino, foi um adolescente, e também foi um homem, igual eu e você, homem e mulher, igual eu e você que está aí. Ele passou por tudo o que você passa, ele sentiu tudo o que você sente, foi tentado em todas as coisas. A Bíblia também nos fala isso. E, no entanto, Ele nos deu muitas coisas. Nós somos pessoas riquíssimas e temos muitas coisas para poder compartilhar o nosso próximo. Muitas coisas. Não existe ninguém aqui nessa igreja que não possa dar alguma coisa para alguém. Aliás, Jesus nos chamou realmente para poder dar. Ele falou assim: de graça recebei, de graça dai.
pegava pão, ele levantava o que estava deitado, ele fazia muitas coisas, que está escrito aqui nos evangelhos. Então, com certeza, isso atraía as pessoas, né, para seguir Jesus, porque quem não tem um problema, uma dificuldade, que você mesmo não consegue resolver? Você tem. Existe alguma coisa que você não consegue resolver. Então, você precisa de um exemplo de alguém que resolveu aquilo para poder te ajudar. E era por isso que Jesus, ele era perseguido, né? Era seguido, aliás, pelas multidões. Os discípulos andavam sempre perto dele ali, aprendendo com ele a poder dar de graça aquilo que eles receberam de graça. Eu sou muito grato a Deus, porque eu tenho muita coisa para dar. Tenho muita coisa para dar. Eu me considero uma pessoa rica. E eu quero falar para você que eu não estou falando de dinheiro. Não pense que eu estou falando de riquezas aqui. Não faça alusão à espécie. Não, eu estou falando que eu sou muito rico, porque eu tenho muita coisa para dar. Principalmente depois que eu me converti ao Evangelho. Mas antes de me converter, eu lembro que eu também tinha muita coisa para dar. Porque na multiforme sabedoria de Deus, Ele criou o universo, criou nós, os seres humanos, e eu acho tremendo, igual o pastor André estava falando, da ambulância. Vieram 2 ambulâncias para poder fazer o socorro aqui, e aquelas enfermeiras, os paramédicos, você que já esteve dentro de um hospital, que trabalho maravilhoso que eles fazem dentro do hospital. E eles não são cristãos, mas um dia brotou dentro do coração deles de querer ser enfermeiro, o outro de querer ser médico, o outro de querer ser instrumentista, o outro de querer ser anestesista, o outro de querer ser motorista, o outro de querer ser advogado. Para quê? Para cumprir a ajuda que Deus nos proporcionou como seres humanos para uns e para o outro. Mesmo os profissionais que são remunerados igual esse que eu estou falando, eles, poxa, fico admirado quando eu vejo uma enfermeira cuidando de uma pessoa que ela nem conhece, e o salário que ela ganha é tão pouco, que a gente sabe que tem que ter amor ali naquele meio para eles executarem esse trabalho deles. Você compara comigo? Quantas profissões? Uma professora, a gente vê, ela ganha tão pouco para ensinar. Não existe ninguém aqui que não passou pelo professor. E eles ganham tão pouco. Mas a gente vê que tem professor que tem aquele dom de Deus de ensinar com amor, com carinho, os filhos que não são dela, os adultos, professor que ensina, alfabetiza idosos, enfim, quantas profissões. Quantos cozinheiros estão trabalhando nesse momento num hotel famoso, porque ele desejou ser cozinheiro, mas na verdade foi Deus que criou todas as profissões para que o mundo, a logística do mundo funcionasse. Então, eu peço que você repita para a pessoa que está do seu lado: você tem muito para dar, querido. Então vamos ler agora, por gentileza, Mateus capítulo 19 e no versículo 16, que é o título aqui, o jovem rico. Esse aqui era rico mesmo de dinheiro, tá, gente? Então vamos ler. Eis que alguém, aproximando-se-lhe, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem
ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Esse jovem rico aqui, ele retirou-se triste, porque realmente ele era dono de muitas propriedades. E eu digo o seguinte, que na correria, né, da nossa vida, na correria que nós andamos, que o tempo passa rápido demais, hoje já é dia 4 do terceiro mês do ano. Parece que foi ontem que estávamos aqui nos despedindo do ano velho e já estamos chegando na metade quase na metade de um ano novo. E quando a gente menos esperar, já passou mais um ano. E cada um aqui na sua labuta, na sua correria, a gente vai passando aí, às vezes a pessoa acorda, nem observa as nuvens do céu, não observa as árvores, não tem tempo para ouvir o canto de um pássaro por causa da correria. Já acorda em cima da hora de trabalhar e não vai e vem aí, fora as coisas que acontecem extra, além daquilo que a gente já está programado, mas é uma correria só. E às vezes, nem dentro da nossa casa, a gente consegue ajudar o nosso próximo. Nem dentro da nossa casa. Quantas vezes a gente vê uma necessidade dentro da nossa casa, no meio da nossa parentela, e você não consegue nem ajudar o seu mais próximo. Às vezes um parente seu, um filho, marido. Nós até queremos, mas não conseguimos ajudar todas as pessoas que vivem ao nosso redor. Falta tempo, né? Alguns reclamam de falta de tempo. Ainda que Deus, o nosso Deus, tão generoso como sem pensar em religião e nada, Ele deu 24 horas para cada um dos seres humanos. Todos nós que estamos aqui nessa noite, temos 24 horas gratuitamente dadas por Deus. Todos os dias, se acordando cedo ou tarde, 24 horas você tem. Mesmo se você alegar, eu não tenho tempo, mas você ganhou 24 horas. Pode até ser que você esteja desperdiçando seu tempo em alguma coisa e não está nem percebendo. Mas o fato é que você ganhou 24 horas. Deus deu a sombra para todos nós, deu a jornada do dia para todos nós, também o sol, a chuva, gratuito, ninguém paga nada por isso, pelo menos ainda, né? Essas coisas são gratas, né? Alguns são acomodados, eles são acomodados, porque estão lá muito bem no seu conforto, aí a tendência realmente é de esquecer de que outras pessoas não têm conforto, né? Eu acho que você só consegue observar, às vezes, a necessidade de uma pessoa quando você passa a necessidade, algum tipo de necessidade. Eu pude observar, assim, uma necessidade que existe nos hospitais, quando eu estive lá dentro de passando por um procedimento. Então, ali eu pude observar, valorizar algumas profissões, igual essas que eu estou te falando. Eu pude, agora, lembrar de orar por esses profissionais que estão ali trabalhando e também lembrar de poder reservar um tempo para poder ir lá no hospital e visitar até pessoas que eu não conheço, porque existe essa carência. Você vai no hospital para visitar um querido seu e você vê algumas camas lá que tem outras pessoas que não vai nenhuma pessoa visitar, nenhuma. E não apenas em hospital, mas no asilo também, numa creche. Se você for lá, você vai falar, pastor, é verdade. Tinha gente lá, tinha uma vovó lá, que ninguém foi visitar ela. Ninguém. Alguns são ricos mesmo financeiramente, né? Então, eles são tão ocupados com as suas próprias riquezas e com a intenção de multiplicar suas riquezas, que eles não têm tempo para fazer outras coisas. E tem outras que deixam para outras pessoas fazer. Eles dizem assim, não, eles fazem aquilo ali bem. Deixa eles fazer. Eu até
queria ajudar eles, mas eles fazem tão bem, então vamos deixar eles fazer. São Gonçalo, aqui o nosso município, ele, no número aí mais ou menos de 2 milhões de pessoas, né? Esse número assim, mais ou menos, e tem um grande número de evangélicos por metro quadrado aqui no nosso município. A gente tem essa informação. Eu já tive informação que, não sei se ainda o é, mas São Gonçalo era a segunda cidade com o maior número de evangélicos no Brasil. Ora, mas a criminalidade aumentou aqui, a sujeira na cidade. Quando você vem aqui para a igreja, você que mora nas circunvizinhanças aqui, você vê quantos lixos tem na rua, quanta desordem. Lá no bairro que eu moro, a gente varre a nossa calçada, mas tem outras calçadas lá cheias de grama, de mato, lixo, ainda que o lixeiro passe 3 vezes por semana. Aí eu penso assim, bom, será que tem crente jogando lixo na rua? Cristão? Será que, se nós somos o maior número aqui nessa cidade, cadê a limpeza da nossa cidade? Cadê a ordem na nossa cidade? Cadê a diminuição dos crimes e de toda sorte de injustiça? Você concorda comigo, irmão? O que temos feito para mudar esse aspecto? É uma pergunta que eu faço para mim, como cidadão gonçalense. Sou um brasileiro, no entanto, sou nascido e criado aqui em São Gonçalo. Nasci exatamente ali no antigo maternidade aqui de Alcântara, que agora é uma universidade. O que nós temos feito para mudar esse aspecto? Será que eu tenho jogado lixo na rua? Será que eu tenho orado lá no local que eu moro, pela minha vizinhança, pela minha comunidade lá, pelo número de meliantes que tem lá para diminuir? O que será que está faltando? Onde nós estamos falhando? Você pode fazer essa pergunta para você? Onde eu estou falhando? Pergunta aí para você. Você mesmo pergunta para você. Pode ser até uma pergunta silenciosa. Por que meu GVC, para quem não conhece, é Grupo de Vida em Crescimento, apesar de ter tantas pessoas na minha vizinhança, não vai nenhum visitante no meu GVC. Por que não vai no meu GVC nenhum visitante? Se tem tantas pessoas, vizinhos meus, na quadra que eu moro, que eu conheço lá, né, no caso, por que não vai visitante lá? Por que tem muitos vizinhos meus que não conhecem a Cristo? Acredito que não existe outra maneira de se praticar o cristianismo se não for servindo a Jesus. E não tem como servir a Jesus sem servir o próximo. Não tem como servir a Cristo sem a gente servir o nosso próximo. Não tem. João, o apóstolo João, ele falou o seguinte: não pode eu amar a Deus que eu não vejo se eu não amo a pessoa a quem eu vejo. Não tem como. Não existe como. Quem é o meu próximo? Senão aquele que está mais próximo de mim. Nessa passagem que nós lemos aqui, começa, o título aqui na Bíblia é o jovem rico, na minha Bíblia aqui. Mas no primeiro versículo já está escrito assim: eis que alguém, esse alguém aqui, eu não sei quem é. Acredito até que foi deixado assim, porque eu posso me enquadrar aqui. Eis que Rogério, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: mestre, você pode colocar seu nome aí, porque esse alguém aqui é indefinido. Quem é alguém? Também aqui não informa de onde que esse jovem rico veio. Não achei aqui, né? Não sei de onde que ele veio. E também não sei para onde que ele foi depois dessa conversa com Jesus. Depois que ele conversou com Jesus, Jesus orientou ele, mas eu não sei para onde que ele foi. Não está informando aqui. Eu sei de uma informação aqui: ele foi embora triste.
Ele entristeceu-se e foi. Também eu sei de outra informação. Ele era riquíssimo, possuía muitos bens. Isso está informando aqui, que ele era dono de muitas propriedades. E Jesus era o mestre que andava ali ajudando os pobres, de toda sorte, né? Qualquer necessidade que alguém tinha, que chegava perto de Jesus, ele ia e dava para aquela pessoa, sem cobrar nada. Também acredito que se o Senhor Jesus Cristo, quando passou aqui pela terra, ele fosse querer cobrar por uma consulta, seria o médico mais rico do mundo. Sim ou não? Seria o médico mais rico do mundo. Já não cobrando nada, as multidões seguiam ele, porque ele dava de graça, mas com certeza a propaganda que se fazia dele, olha, ele ressuscitou um morto. Poxa, quantas pessoas tinham perdido seus parentes lá e ia procurar Jesus, que podia pagar uma boa consulta lá? Ele possuía muitos bens. E outra coisa que a gente sabe também, que ele tinha conhecimento dos mandamentos, porque quando Jesus citou para eles os mandamentos, ele disse que tudo aquilo ele fazia desde pequenininho. Ele conhecia os mandamentos. E sei aqui também nessa passagem que ele queria herdar a vida eterna. Ele tinha uma preocupação de onde que ele ia passar a eternidade dele. Porque ele falou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Ele acreditava que existia uma vida eterna. E realmente existe. A Bíblia nos informa isso aqui com muita clareza. Eu até iniciei falando que Jesus falou que aquele que crê nele, como diz as Escrituras, ainda que morra, viverá. Viverá para sempre com o Senhor Jesus no seu reino. Então, eu conto uma parábola aqui de um missionário que ele habitava numa ilha deserta dessa daí, né? Ele era um missionário e ele morava ali com sua família, né? Evangelizava lá o pessoal lá, e como era uma ilha lá dentro do oceano lá, ele teve que aprender, entre outras coisas, a pescar sem anzol e sem um mulinete, sem uma rede, igual eu tenho uma lá em casa, e ele pegava um pedaço de pau com uma ponta, e ele ia lá na pedra, aí quando passava aquele peixão, ele jogava, acertava o peixe, e trazia aquele peixe, né, que era o almoço deles, né? E um belo dia chegou um camarada lá no iate, bem grande, aquele iatão, igual o de Neymar, assim, que você vê na televisão aí, que eu queria dar uma voltinha em um, mas ainda não deu não, né? Não deu nem para comprar e nem para alugar um, irmão, isso que eu estou querendo dizer, né? Aí, o rico, o cara no iate lá, vendo aquele nativo, aquele missionário pescar, falou assim: caramba, que habilidade que aquele cara tem para pescar. Mesmo sem material de pesca, ele tinha pego já alguns peixes, né? E ele aproximou então um pouco o iate e falou para ele: ei, por que você não compra um barco, rapaz? E compra algum material de pesca? Aí o missionário: para quê, rapaz? Aí ele: para quê? Para você pegar mais peixe, né? E com a quantidade de peixe que você vai vender, você vai comprar um barco maior. Aí o missionário: mas para quê, rapaz? Aí ele: como para quê? Para você pegar mais peixes ainda, comprar um equipamento de pesca maior e ganhar muito mais dinheiro para comprar um barco maior. Aí o missionário: mas para quê, rapaz? Aí enfesou lá o endinheirado, de tanto para quê? Ele: para quê? Para você comprar um iate igual o meu, para ir passear. Aí ele falou assim: para quê, rapaz? Eu sou dono disso tudo aqui, cara. Eu estou feliz aqui, rapaz. Eu não quero ter esse barco, não. Eu estou aqui, você está aí cheio de barco, de dinheiro, ainda está incomodado com a minha tranquilidade aqui. Porque aquele missionário, ele tinha descoberto qual é a maior riqueza que um homem pode ter. E a maior riqueza
que um homem e uma mulher pode ter é o Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dar glória a Deus? Porque quem tem Jesus Cristo tem tudo. Quem tem Jesus Cristo tem tudo. O que é verdadeiramente ser rico? Bom, ter dinheiro em abundância, possuir algo que o outro não tem. Bom, igual eu falei, quando eu comecei falando que eu era rico, porque nós, se você tem uma casa para morar, você é mais rico do que quem não tem uma casa para morar. Se você, nessa noite, está aqui com saúde, respirando, em paz, numa igreja confortável, ouvindo a palavra de Deus, você é rico, sim ou não? Você é rico em relação a uma pessoa, igual eu e você, que gostaria de estar aqui nessa noite, no entanto, ela não tem possibilidade. Talvez porque nunca nem ouviu falar na palavra de Deus. Então, nós, em relação a ela, somos ricos. Se você que anda, tem duas pernas para andar, para ir e para vir do seu trabalho, em relação a uma pessoa que não tem as duas pernas, você é rico. Você é rico em relação a uma pessoa que está afastada nesse momento da igreja. Ela quer voltar, ela conhece o Evangelho, mas ela não conseguiu ainda. Mas você é rico. Então, querido, quem tem saúde, você é rico. Existem muitos valores que dinheiro nenhum compra. Nenhum dinheiro compra. Por isso que eu disse aquela frase: quem tem Jesus Cristo tem tudo. E quem não tem Jesus Cristo não tem nada. Ainda que possua bens. Esse jovem rico aqui, eu penso que Jesus falou para ele, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você vem e me segue. Mas, com certeza tinha muita pessoa ali ao redor das propriedades desse jovem rico que necessitava de muitas coisas. E ele, no afã de multiplicar sua riqueza, com certeza não observava essas coisas. O jovem rico, ele disse a Jesus que observava os mandamentos desde a infância. Agora, o que significa observar? Observar significa obedecer, adequar-se às regras, examinar, olhar fixamente para algo. Quando eu digo que eu observo Jesus, a palavra de Deus, eu não estou dizendo apenas que eu olho, mas é que eu obedeço a palavra de Deus. Eu preciso me adequar à vontade de Deus, os mandamentos de Deus. Então eu posso falar: Senhor, eu obedeço a tua palavra. Eu sou um homem, um simples homem mortal, mas eu quero obedecer, observar, Senhor, obedecer a tua palavra. Esse jovem rico, quando ele foi confrontado por Jesus, logo ele foi embora. Ele dizia que obedecia, mas na verdade ele não obedecia, porque ele ficou triste e foi embora. Quando Jesus falou para ele: você tem que dar as suas riquezas para os pobres, depois você vem e me segue. Aí nesse momento ali, ele se entristeceu. Ele se entristeceu porque, na verdade, não era Jesus o centro da vida dele. O centro da vida dele, aquilo que reinava na vida dele, na verdade, eram os bens materiais que ele possuía. E quando Jesus falou que ele observava tudo, os mandamentos de Deus que ele falou, mas Jesus falou: ainda te falta uma coisa. Te falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. Por isso, como pode alguém ser rico e ver tantas pessoas sofrer e não ajudar? Igual eu falei para você aqui no início. Como pode eu dizer aqui que me considero uma pessoa rica, e eu vou te explicar depois porque eu me considero rico, posso te falar agora, rico da graça de Deus. Como pode eu ser uma pessoa rica da graça de Deus e eu não me importar com uma pessoa que eu tenho conhecimento que ela não tem essa riqueza? Como pode eu ser uma pessoa que hoje eu tenho esperança de morar eternamente com o Senhor Jesus Cristo no seu reino, e lá no reino de Cristo, conforme a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Como pode eu saber disso? Eu tenho fé que isso vai acontecer comigo e ver tantas pessoas sofrendo e eu continuar na minha riqueza. Muitas pessoas são conhecedoras da palavra, no entanto, suas atitudes são totalmente contrárias. Totalmente contrárias. Elas conhecem a letra e vivem citando a letra, a palavra, a letra aqui da Bíblia para as pessoas. Mas o seu comportamento, suas atitudes, não caminham junto com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. As pessoas até às vezes, infelizmente, nem querem vir na igreja, porque uma pessoa que diz ser um pequeno Cristo, um cristão, suas atitudes não são de amor igual a do Mestre. Porque Jesus, quando ele ensinava, quando ele falava da palavra, que ele é a própria palavra, ele amava. Se você vê nessa passagem aqui do jovem rico, Jesus o amou. Jesus o amou. Jesus não confrontou ele sem amar. Jesus amou ele. Jesus, quando falou para ele, vai ver. Jesus disse: se queres ser perfeito, vende tudo que os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. Jesus aqui, ele não falou para ele: olha, você vende todos os seus bens e você vai ficar na miséria, porque você, para me seguir, tem que ser um miserável. Não. Jesus, antes de falar Jesus falou: você terá um tesouro no céu. Lá no céu é onde que a traça não corrói e nem a ferrugem come. Lá no céu é uma coisa para sempre, eterna. E hoje a gente vê a falta de amor, às vezes, para as pessoas comunicar a palavra de Deus. Quando eu fui lá no hospital, ali, que a gente tem tempo para poder repensar na nossa vida, que você fica ali sozinho. Aí uma coisa que Deus falou comigo lá era exatamente sobre o amor, de você se reportar para o seu próximo, nós como cristãos. E Deus me deu um entendimento. Quem já passou por uma cirurgia, ou as mulheres que já deram luz e passaram ali pela cirurgia, ela sabe como é que é. A primeira coisa, antes deles fazerem o procedimento na gente, eles anestesiam a gente, eles dão anestesia. Eu acredito que lá muitos séculos atrás aí, talvez, não existia nem anestesia. Poderia ter até um tipo de anestésico natural que os médicos daquela época usavam, mas não era igual hoje. Porque eu passei pela cirurgia e não senti nada. Depois que não vi nem acabar de dar anestesia, eu já estava dormindo. Quando eu acordei, já estava lá no quarto operado. Não senti nada. Mas se aquele médico fosse fazer o procedimento em mim sem cirurgia, talvez eu não fosse morrer nem do problema que eu estava, mas eu ia morrer de dor por não suportar o procedimento sem anestesia. Então, a anestesia do cristão que nós precisamos aplicar às pessoas é o amor. De você, antes de você ficar citando Bíblia para as pessoas que andam ao seu redor, para as pessoas que precisam de que você dê de graça, o que de graça Deus te deu, é o amor. De você antes, se você puder só amar aquela pessoa, talvez você não precisa citar nenhum versículo, porque ela vai ver a sua vida, vai ver o seu comportamento, vai ver que a sua palavra se ensina ou não, vai ver que você ajuda sem interesse. Se ela te perguntar alguma coisa da Bíblia, aí você vai citar alguma coisa para ela, a razão por que você faz aquilo, mas é preciso ter amor. Você concorda comigo, igreja? Nós precisamos aplicar o amor, para que a palavra possa entrar no coração da pessoa, porque a palavra de Deus, muitas vezes, ela é dura mesmo. Ela é dura, porque Deus, Ele ama o pecador. Ele ama incondicionalmente o pecador, mas Ele odeia o pecado. E Deus, Ele ama o pecador, mas Ele não livra o pecador das consequências do pecado.
Tem pessoa que se engana. Não, há poucos dias eu estava conversando com o pastor, aí eu citei a conversa de pecado doloso e pecado culposo, porque a gente vê tanto essa palavra na televisão, né? Acidente de carro doloso, porque a pessoa tinha intenção de matar. E o culposo? Não, ele atropelou a pessoa, mas não tinha intenção. Aí, na hora lá, é julgado isso lá pelo juiz lá, e a pessoa recebe a pena de acordo com o entendimento do juiz. Assim também é o nosso Deus. O pecado, nós, por erro de percurso, a gente erra, mas aquele que sabe que é errado e continua fazendo a si mesmo, aí ele está tendo uma escolha, ele está escolhendo errar. Ele não está errando sem querer. E a gente tem que atentar para isso. Está escrito assim na Bíblia, não precisa abrir não, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O jovem rico, ele queria herdar a vida eterna, mas não queria largar a vida terrena. Não tem como servir a Jesus e não servir ao próximo. Jesus é o nosso maior exemplo, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se somos pequenos cristos, precisamos seguir o exemplo do grande Cristo. Hoje de manhã eu citei aqui um versículo, quando estava falando da creche, que a igreja ajudou lá no Engenho do Roçado, e o pastor responsável pelaquela creche esteve aqui nos visitando pela manhã. Então, eu falei aqui um versículo que o apóstolo Paulo, quando ele estava citando naquele tempo lá, ele falou assim, eu vou repetir para vocês as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Era o apóstolo Paulo falando, mas ele viu, ele aprendeu e viu os seus discipuladores falando que Jesus fazia isso. E Paulo falou assim, em Atos 20, 35, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar, socorrer os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus Cristo, que disse, mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Quando você estende a sua mão para dar alguma coisa para alguém, você está querendo informar que você tanto tem para você, como você ainda tem para poder dar para alguém. Mas quando você estende a sua mão para poder receber assim, você também está informando que você não tem e você está precisando que alguém te dê para você receber. E nós, eu estou falando isso aqui, mas eu digo para você que eu não sou isento de lutas, de problemas, de tribulações. Não sou. Mas eu tenho aprendido o seguinte, que quanto mais eu sou bem-aventurado em dar a minha própria vida, em deixar Deus me usar para aconselhar alguém, para visitar uma pessoa, para poder trazer 1 quilo de alimento para a igreja, para poder juntar com o que os outros irmãos trazem e formar uma cesta básica. Quando eu semeio qualquer coisa na vida de uma pessoa, eu sei que eu estou sendo bem-aventurado. Se eu tenho 2 quilos na minha casa, então eu sou bem-aventurado, eu posso trazer um para a igreja, porque eu tenho 2. Se eu posso aconselhar uma pessoa, encaminhar uma pessoa, lá no meu trabalho, na minha vizinhança, eu estou sendo bem-aventurado. É melhor eu estar encaminhando uma pessoa do que eu estar precisando que uma pessoa me encaminhe para algum lugar. Eu sou bem-aventurado, você também é. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Jesus era uma coisa bem clara no Senhor Jesus Cristo, era que ele era empático. Empatia significa você sentir a dor do seu próximo. Você pensar assim, o que eu faria no lugar desse irmão? Como que eu procederia para você poder ajudar ele? Igual Jesus falou, uma certa causa, aquilo que você quer que os homens te façam, então isso que você tem que fazer para ele. Se você sabe que um beliscão dói, você sabe, então você não vai beliscar ninguém. Se você sabe que
Se alguém fizer fofoca com o seu nome, dói, então você não vai fazer fofoca com o nome de outra pessoa. Porque aquilo que dói em mim também dói no meu próximo. Então, aquilo que eu quero que as pessoas me façam, isso é que eu vou fazer com elas. A empatia é a ação de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar de forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias. É o que eu falei da cirurgia, né, querido? A cirurgia é assim, precisa de uma anestesia. Eu não vou falar para uma pessoa aquilo que, cheio de razão, eu não gostaria que alguém falasse para mim, a não ser que ela primeiro me anestesiasse com amor, colocasse a mão no meu ombro, vem cá, cara, quero falar um negócio com você, olha, preciso te mostrar alguma coisa aqui, você é uma bênção, mas eu preciso te ensinar alguma coisa. Aí a pessoa já vai escutar, não apenas com esse ouvido aqui, mas com o coração. Nós podemos depositar aos pés de Jesus toda a nossa riqueza. Nós podemos, você pode, querido. Você pode procurar um dos ministérios aqui na nossa igreja, que é organizada por ministérios. Existem vários tipos de ministérios que ajudam vários tipos de pessoas aqui. Você pode trabalhar na equipe de casais, aí você vai estar ajudando nos casamentos, e Deus vai estar abençoando o seu casamento. Você pode estar ajudando na equipe do resgate, ajudar a cuidar das pessoas que estão chegando para Cristo e trazer uma palavra para elas. Você vai ser orientado ali. Você tem muito para ajudar, você pode ajudar seu vizinho lá. Nós precisamos depositar aos pés de Jesus todas as nossas riquezas. Nós somos ricos porque nós temos a graça de Deus. Nós sabemos de onde que nós viemos, sabemos onde nós estamos e temos esperança para onde que nós vamos. Você concorda comigo? Então você é uma pessoa rica. Você está sentado aqui, talvez você veio aqui nessa noite para ouvir uma palavra para ajudar você, mas Deus nessa noite está falando para você: ei, eu quero usar você para abençoar outras pessoas. Eu já tenho te abençoado tanto. Você tem uma casa, você tem recursos, você tem carro, você tem uma varanda na sua casa, você tem um casamento, você tem uma esposa, você tem filhos, você fala, você escuta, você anda, você está empregado. Eu quero usar você para poder abençoar outra pessoa, para abençoar seu vizinho, para abençoar a sua própria família. Você pode dizer amém? Jesus nos chamou para nós servirmos ao próximo. E a igreja, igual eu falei aqui, nos dá muitas oportunidades. A seara é grande e poucos são os obreiros. Você pode se apresentar para fazer parte desse time aí dos poucos. São poucos, mas são poucos que fazem um trabalho excelente. Mesmo essa palavra que Jesus falou, que é grande a seara e poucos são os trabalhadores, ela está escrita aqui, há séculos atrás, mas o trabalho de Deus nunca deixou de ser feito. Mas Jesus pediu uma coisa para os discípulos: vocês é que têm que rogar ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. É o que eu estou fazendo nessa hora aqui. Se você está sentado aí na igreja, você é um membro aqui da nossa igreja há tanto tempo, e você ainda não serve a Deus em nenhum dos ministérios aqui, Deus precisa do seu trabalho. Deus precisa da riqueza que você tem. Ele precisa que você se posicione e que você fale: Senhor, o Senhor é o centro da minha vida. No trono da minha vida, o Senhor se assenta no trono da minha vida. Então, eu quero fazer parte dos trabalhadores da tua seara. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Tem trabalho na área de ensino, tem trabalho na área social da igreja, tem várias oportunidades de você trabalhar aqui. No evangelismo, você trabalhar com a gente nos grupos de vida, não apenas de ser um participante do grupo, mas você se apresentar para ser um anfitrião, abrir sua casa, para ser um auxiliar no grupo de vida, para ser um dirigente, porque Deus quer usar você. Essa creche que eu falei que o pastor teve aqui hoje, irmãos, foi o trabalho que Deus começou a usar uma dirigente nossa aqui. Ela mora lá perto dessa creche, e ela é tão rica
que ela viu a necessidade que aquela creche tinha. E ela veio e falou conosco, falou com o supervisor dela, falou comigo. Nós falamos com o pastor André, com a pastora Dulce, e rápido a gente movimentou a igreja, foi lá e abençoou tanto aquela creche, você não tem ideia de como um grupo de vida, uma irmã rica, que olhou para o lado assim, viu a necessidade da vizinhança dela lá e fez a diferença. Vale a pena distribuir nossas riquezas com o que realmente vale a pena. Somos ricos da graça de Deus. E Jesus falou, de graça recebei, de graça dá. De graça dá. E aqui na continuação, os discípulos de Jesus, né, Jesus chegou para eles, depois que o jovem rico foi embora, você está com a Bíblia aberta aí, pode me acompanhar, depois que o jovem rico foi embora, no versículo 23, ele triste por ser dono de muitas propriedades foi embora, no versículo 23 Jesus falou, então Jesus disse a seus discípulos, em verdade, 19 e 23, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus, e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Perguntaram eles a Jesus. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então ele falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus respondeu para todos eles a pergunta que Pedro fez. Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele, agora Jesus saiu de só falar para os discípulos, e é para todos nós que estamos ouvindo, e todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Amém, irmãos? E quando Jesus fala que esse deixar, não significa você abandonar casa, mãe, pai, não. Deixar aqui significa tornar menos importante, porque o número 1 da nossa vida, no trono da nossa vida, precisa ser e deve ser o Senhor Jesus Cristo. Então, todas as outras coisas são secundárias. E Jesus falou para eles, respondeu para Pedro e respondeu para todos nós aqui, não tem ninguém que faça a minha vontade, que trabalhe na minha obra, que distribua as suas riquezas essas que eu falo, as muitas que Deus tem dado para cada um de nós aqui, e não recebamos, ainda aqui nessa terra, 100 vezes mais, e ainda no porvir, a eternidade e as riquezas que Deus tem preparado para mim e para você. Ainda te falta uma coisa, pegue suas riquezas, doe aos pobres, depois vem e me segue. Aí eu pergunto a você, o que te falta? Para o jovem rico, Jesus falou, ainda te falta uma coisa. Aí eu pergunto para mim e para você agora, o que te falta, querido? Qual é a coisa que está faltando para você? Qual é a riqueza que você está aprendendo, que você está guardando? Para você pensar, é para mim pensar, é para a gente usar, para a gente pensar, refletir, fazer uma autorreflexão, conforme o apóstolo Paulo ensinou, examine-se, pois, o homem a si mesmo e veja o que te falta. Eu creio que o Espírito Santo está falando com você nessa noite. O que te falta? Um grande construtor, ele construía essas casas de madeira que você vê aí ao longo da estrada que a gente passa, casas de madeira, né? E ele tinha um empregado que era o braço direito dele, um homem de confiança dele. E esse homem trabalhou na empresa dele 35 anos, um homem de confiança.
E esse homem de confiança, ele sempre falava assim no seu coração: quando eu completar meus 35 anos, eu vou lá no INSS dar entrada lá, e quando sair minha aposentadoria, eu vou falar para o meu patrão: chega, eu quero ir para casa agora, servir minha família, servir meus filhos, porque eu já trabalho, porque como era de confiança, era o supervisor, né, e fazia além dos outros. E foi assim, quando ele completou esses 35 anos, foi lá no INSS, deu entrada, saiu a aposentadoria dele, aí ele chegou com a carta lá e falou: meu chefe, queria te comunicar uma coisa. Eu quero pedir para ir embora, porque já cumpri com minha missão aqui. E aquele patrão, escutando aquilo, né, ficou com o coração meio pesaroso e falou assim: caramba, cara, você vai embora? Olha, tudo bem, eu concordo que você vai embora, mas eu posso te fazer um último pedido? Aí ele pensou assim, caramba, vai me pedir para trabalhar mais, eu não quero mais trabalhar. Começou a remoer lá dentro do seu coração, né? Mas não teve como falar não para aquele patrão tão generoso, falou: tá bom, cara, eu faço mais uma coisa para você. E o patrão falou: quero que você construa uma última casa para mim, cara. Eu tenho um projeto aqui e eu estava pensando em você mesmo. Aí ele, enfim, pegou aquele projeto e foi construir essa última casa. Só que ele não foi igual das outras vezes, ele ia durante seus 35 anos de trabalho. Ele já foi com má vontade, com pressa para acabar logo aquilo que ele queria ir embora, e não supervisionou direito. E quando ele ia lá na obra que ele via algum defeito, ele fazia vista grossa. Na hora da pintura ele via rachadura, mas ele falava para o pintor: não, passa uma massa grossa aí, tira esse defeito aí de qualquer jeito. E, enfim, ele terminou de fazer a obra e foi lá falar para o patrão, falou: chefe, vim aqui falar, eu terminei, está aqui a chave, a casa está lá pronta. Aí o patrão falou assim para ele: não precisa me dar essa chave, essa casa é tua. Eu queria mesmo que você desse de prêmio pelo seu trabalho, pela sua vida toda de trabalho, eu queria te presentear com essa casa, ela é tua. Então ele fez assim, ó, vou tentar me expressar aqui como que eu acho que ele fez bem assim, ó. Ele engoliu seco. Eu faço uma alusão a essa parábola do nosso serviço no reino de Deus. Deus não vai, Jesus já falou, ele falou: na casa do meu pai há muitas moradas. A gente sabe que tem casa lá preparada para nós, mas ele tem muito além de uma casa para dar para mim e para você. Então, dê o seu melhor, dê as suas riquezas, não apenas como 35 anos, mas todo o tempo que Deus te dá aqui, nessa terra, dê de graça aquilo que você tem recebido de graça. Você tem recebido muitas coisas da parte de Deus. Dê lá para os seus vizinhos, dê para os seus parentes. E quando chegar o dia, você vai ouvir o Senhor falando assim para mim, ó: vem, bendito, vinde bendito do meu Pai, e entra o que está preparado para você. E muito se excede uma casa. Queria pedir os irmãos, por gentileza, para ficar de pé. Nós vamos cantar um hino, no nome de Jesus. Aleluia. Enquanto a gente canta esse hino, eu peço que você feche seus olhos e pense no que o Senhor Jesus Cristo nessa noite falou com você. Feche seus olhos, faça uma análise na sua própria vida e veja quantas riquezas você possui. Veja que nós somos igual aquele jovem rico, nós conhecemos os mandamentos, sabemos eles de cor, mas o que falta para a gente? O que o Senhor Jesus Cristo falou no seu coração? O que te falta? Aleluia. E semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a
debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia. Nessa noite, eu queria dizer para você que a maior riqueza que um homem pode ter é a graça de Deus. Eu queria, se você está aqui nessa noite e você ainda não decidiu, não sabe onde que você quer passar a eternidade, mas se você quiser passar a eternidade com o Senhor Jesus Cristo no seu reino, eu quero dizer para você que é possível. Pela graça de Deus, eu tenho a certeza da eternidade. Por isso, assim como eu recebi de graça, porque o nome graça já explica isso, é um favor imerecido de Deus para com os homens. Eu não merecia, ninguém aqui merecia, mas aprove Deus, de graça nos dá. Eu quero perguntar a você, se você está aí nessa noite e quer receber, tomar a decisão de aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, levanta a sua mão, porque nós queremos orar por você. Levanta a sua mão. Aleluia. Existe uma pessoa lá. Pode vir aqui na frente, querido. Aleluia. Enquanto essa irmã está se dirigindo aqui, quem sabe Deus falou com você, ou você que estava afastado do caminho de Deus, Deus quer se encontrar com você de novo. Existe essa oportunidade. Levanta a sua mão, nós queremos orar por você também. Se você está aí, você foi convidado. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto a gente vai orar por essa irmã que vem aqui na frente, se Deus falar com você, sai do seu lugar e vem aqui. Mesmo depois que acabar o culto, você pode procurar um de nós, pastores, ou nossas esposas aqui, e nós queremos orar por você, com você. Queremos te dar de graça o que nós temos recebido de graça. Como é que é seu nome? Denise. Aleluia. A Denise, ela estava afastada do reino de Deus, mas ela ouviu essa palavra e ela decidiu hoje renovar a aliança dela com Cristo. Você pode dar um aplauso ao Senhor pela vida da Denise? Aleluia. Glória a Deus. Estende sua mão para cá. Eu vou fazer essa oração aqui, Denise. Você vai repetir e os irmãos vão te ajudar para que você já saiba que você não está sozinha. Nós queremos caminhar junto com você. Amém? Então diga: eu, seu nome, te recebo, Senhor Jesus Cristo, como meu único
e suficiente Salvador. Obrigado pela sua graça, Senhor, que me alcançou mais uma vez, e nunca mais eu quero me afastar dos seus caminhos. Escreve meu nome, Senhor, no livro da vida, e a partir de agora eu sou sua filha e o Senhor é o meu Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Denise, valeu os irmãos que trouxeram para você, pode olhar as plaquinhas. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu quero orar também por cada um dos meus irmãos. No nome de Jesus, Pai, que essa palavra, Senhor, ó Deus, eles possam pensar, analisar, Senhor, a si mesmo, cada um, ó Deus, e ver aquilo que falta, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado pela sua graça, obrigado pelo seu amor, meu Pai. Aleluia, Pai. Nós queremos glorificar o Teu nome nessa noite, Pai. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos e Te agradecemos, e que todos digam amém. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês rica e abundantemente. Amém.